Boa noite, meu nome é Carla, eu sou uma das trabalhadoras voluntárias da Coligação Espírita Progressista e hoje eu estou aqui com vocês novamente para a realização de mais um Evangelho no Lar. E o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar nada mais é do que uma reunião de estudo, uma reunião que preza para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos, sobre os exemplos de Jesus, de acordo com a doutrina espírita. Nós seguimos sempre o mesmo roteiro: prece inicial, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, fazemos alguns comentários, fazemos uma leitura complementar, vibrações, prece final. Para aqueles que desejarem, podem também deixar, eu sempre deixo o meu aqui, meu copo com água escondido, que eu tenho medo de derramar nos equipamentos, mas vocês podem deixar em casa também, para que durante esse período de oração, esse período de estudo, os espíritos que estiverem acompanhando vocês possam fluidificar a água, correto? Eu gostaria também de pedir para vocês que, se vocês gostam do conteúdo do nosso canal e ainda não fizeram inscrição, façam inscrição, ativem a notificação, assim toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão saber. Tá? Se vocês também gostam de participar do Evangelho aqui com a gente, deixe o seu comentário, deixe alguma palavrinha para a gente saber que vocês estão gostando, que vocês estão nos acompanhando, e também compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Assim a mensagem de Jesus pode chegar a outros corações, tá bom? Bom, então vamos iniciar. Nesse instante, então, eu convido vocês para que a gente silencie os nossos pensamentos, deixe de lado qualquer outra preocupação que não seja a de estudar o Evangelho, de refletir sobre as nossas atitudes. Vamos serenando os nossos corações e colocando na tela dos nossos pensamentos a imagem de Jesus, nas suas vestes alvas, olhar sereno, braços abertos, mãos estendidas, nos convidando a estar com Ele mais uma vez. Nós te agradecemos, Mestre, agradecemos ao Pai, que é quem permite estarmos aqui, e vamos assim, então, pedindo para que o nosso coração e o nosso pensamento possam ser inspirados pelas palavras da vida eterna, que possamos buscar a nossa melhora através do conhecimento e do estudo que se fará aqui hoje. Graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos continuar o nosso estudo das preces, né? A gente está no capítulo aí 28, coletâneas de preces espíritas, e a gente está ainda nas preces gerais, na oração dominical. Então, nas últimas semanas a gente vem estudando cada partezinha aí da oração que Jesus nos ensinou. E hoje cabe a nós, né, lermos aqui dentro desse item da oração dominical, que é o item 3, nós vamos ver o item 6, que é o não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vamos ver o que Kardec comenta a respeito dessa parte da oração feita por Jesus. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós somos, nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados na terra, para expiar nossas faltas e nos melhorarmos. A causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será inútil, se não lhe opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços, e então
Os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, amparai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. O mal não é, portanto, vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode engendrar nenhum mal. Somos nós mesmos que o criamos, ao infringir as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que só parece irresistível para aqueles que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também poderemos ter a de fazer o bem. E é por isso, ó Senhor, que solicitamos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Então essa é a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser tema do nosso estudo de hoje. Então, percebam que ele já começa falando justamente da primeira parte, não nos deixeis cair em tentação, ou seja, ele já fala, Kardec já fala das sugestões, dos maus pensamentos, né? Que Deus nos ajude a não aceitar sugestões inferiores, a ter maus pensamentos, mas ao mesmo tempo ele nos lembra que nós ainda somos seres imperfeitos e por isso que a gente ainda está reencarnado aqui, né? Com poucas exceções de alguns espíritos missionários, aí a grande maioria de nós reencarnados aqui, nós ainda somos imperfeitos. O que significa isso? Significa que nós temos muito mais tendências negativas, inferiores do que positivas e elevadas. A gente se deixa ainda muito levar pelo orgulho, por exemplo, pela vaidade, pelos ciúmes, pela inveja, né? Sentimentos e tendências que não são tão positivas e elevadas. Então somos ainda espíritos imperfeitos. Então ele diz que o mal, na verdade, está em nós mesmos e por isso que a gente acaba aceitando essas sugestões e esses maus pensamentos, porque na verdade um pouquinho deles ainda está no nosso coração e na nossa mente. Então é a brecha necessária para que espíritos inferiores, e quando a gente fala espíritos inferiores, ignorantes, são aqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que se afastaram por rebeldia, né, de Deus e ainda estão nessa vida de rebeldia e acabam se aproximando de nós para sugestão de maus pensamentos, de más atitudes. E por que nos afeta? Nos afeta porque a gente tem essa brechinha em nossos corações, em nossa mente. A gente ainda não consegue manter o sentimento totalmente puro, pensamento totalmente puro. É só observar nosso dia. Muitas vezes a gente faz a nossa prece, começa o nosso dia muito bem, mas daqui a uns 5 minutos alguém pisou no nosso pé, já é motivo para que a gente se rebele, para que a gente brigue com a pessoa que pisou no nosso pé, para que a gente se descontrole. Isso mostra que o ser humano ainda é muito imperfeito, que a gente ainda tem muitos altos e baixos. E é justamente nesses baixos, né, nessas brechas, nessas nossas tendências, que esses irmãos atuam, porque ali existe uma afinidade, tá bom? Por isso que ele explica aqui no trecho que nós mesmos acabamos atraindo, né, por essa brecha, né, seja pelos ciúmes, pela inveja, pelo orgulho, pela vaidade, a gente tem ali um ponto em comum e que encaixa, que atrai, né? Então o mal é atraído por nós mesmos. E ele fala aqui que
é impotente, todas essas sugestões, todos esses maus pensamentos são impotentes perante aquelas pessoas que já buscam dentro delas o bem constante, né? Então o bem repele. Se a gente, resumindo, se a gente não se vigia e na maior parte do nosso dia a gente deixa com que o mal aflore em diversas situações, em nossas atitudes, em nossa fala, em nosso pensamento, a gente está atraindo irmãos, como eu falei, irmãos que ainda estão afastados de Deus, afastados de Jesus e que vão nos sugerir, vão trazer ainda mais potência para esses maus pensamentos. Ao contrário do irmão que procura se vigiar, fazer a prece, teve um momento de queda, mas em seguida procura perdoar o irmão que pisou no pé, faz uma oração por ele, vai com isso repelindo essas sugestões, tá bom? Então por isso que o mal é impotente perante o bem. E na prece, aqui ele pede, né? Fala que como a gente deve fazer a prece, né? Porque diz aqui o trecho que a gente está estudando: não vos deixeis cair em tentação. Então tá bem claro que a gente que acaba atraindo pelas nossas próprias imperfeições, mas livrai-nos do mal. Então a gente tem que trabalhar em nós mesmos para se libertar desse mal que está em nós. Então como que deve ser a nossa prece? No trechinho é que ele fala: pedir força para lutar contra as nossas imperfeições, para que a gente tenha força na nossa reforma íntima, para que a gente se esforce, lembrar que a prece é sempre um instrumento que nós temos para reforçar essa nossa vontade, para a gente ganhar força nesse esforço que vamos ter que fazer para nos modificar. E pedir sempre a inspiração dos bons espíritos. Como que vem a inspiração desses bons espíritos? Vem através de uma leitura como essa que nós estamos fazendo, como a complementar que faremos aqui, através do estudo contínuo, como temos feito aqui através do Evangelho. A inspiração vem através dos exemplos e das palavras do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, que é o seu consolador. Então vamos lembrar, o mal ele não é uma entidade. Se a gente for consultar o Livro dos Espíritos, na definição de bem e mal, está escrito lá que bem é agir conforme as leis de Deus e mal é agir contra, né, de forma contrária às leis de Deus. Desculpa. Então, significa que o mal não é uma entidade, significa que toda vez que a gente age de conformidade com as leis de Deus, sem se revoltar, a gente está do lado do bem. Mas quando a gente se descontrola, quando a gente deixa se levar por essas tendências negativas, esses aspectos inferiores, a gente muitas vezes infringe as leis de Deus, a gente age contrariamente à vontade de Deus e aí o mal está conosco, é isso. Então, o mal não é uma entidade, tá bom? Ele vai surgir sempre em nós quando nós nos revoltamos, quando nós agimos contra a vontade de Deus. Então, nós é que criamos o mal. Isso é muito importante para a gente entender, principalmente, a necessidade da reforma íntima. Quando a gente fala bastante dentro do espiritismo, reforma íntima é uma reforma, uma mudança interior, mudança de sentimento, mudança de pensamento, mudança de atitude, de palavras, tá? Para complementar o nosso estudo de hoje, nesse sentido, né, das tentações, eu achei uma lição aqui no Caminho, Verdade e Vida, que é um livrinho que eu adoro. Na lição 129 está aqui: origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Está em Tiago 1,14. Então aqui ele já fala da questão das tentações, de onde que surgem as tentações, né? Porque não nos deixeis cair em tentação. De onde surgem as tentações? A gente vai ver, como a gente já viu antes aqui, que surgem de nós mesmos, né? As tentações, porque se a gente não tivesse
o mal e essas tendências, a gente não ia se sentir tentada a fazer coisa errada. Eu não vou ler a lição toda, mas vou ler algumas partes para inspirar a nossa reflexão. Então, diz aqui: as tentações não procedem da paternidade celestial, né? Então, vou ler até um pouquinho antes aqui. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Olha só, tudo aquilo que te tenta, tudo aquilo que te instiga, que te estimula para o mal, não vem de Deus, vem de nós mesmos, né? Das nossas tendências aí, né? Então aí ele continua aqui: ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Olha aquilo que a gente falou aqui antes, né? Ainda que seja um outro espírito ou um outro irmão encarnado, porque muitas vezes a gente acha que só tem espírito obsessor, né? Coitado dos irmãos desencarnados. Muitas vezes a gente tem irmãos encarnados que nos dão más sugestões, né? Que são um estímulo para os maus pensamentos. Nossos irmãos, né? Não precisa ser só irmão desencarnado, pode ser irmão encarnado. Então, ainda que esse estímulo venha de um espírito encarnado ou desencarnado, de uma situação exterior, só vai ser abrigado por nós, né, se encontrar afinidade. É o que ele fala, que ser tentado é ouvir a malícia própria. Então, muitas vezes estão falando alguma coisa, nem tá com aquela intenção tão ruim, mas você ouve e você já tem, nossa, estão falando de mim. Então, né, e aí começa a pensar coisas ruins de quem ouviu, ou da situação, ou essa situação é sobre mim. A malícia está no seu coração. Procura, né, entrar nesse momento em prece, como a gente falou. Pede força. Senhor, não quero pensar dessa maneira, não quero julgar meu irmão, não quero julgar a situação. Me dá força para mudar esse sentimento dentro de mim, para mudar meu pensamento, mudar minha atitude. Pede inspiração dos bons espíritos através de uma lição. Abre um livrinho desses, ao acaso, que não existe ao acaso, quando a gente faz oração, o mentor espiritual aproveita para nos guiar em abrir a lição que precisamos ler. Então, pede a inspiração. Olha o que ele continua falando aqui. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Analisa, faça uma autorreflexão no momento de prece. Veja o motivo que te levou ao descontrole, à discórdia, né, a depressão, às vezes a tristeza. Procura ver ali o que te tirou do eixo, se tem alguma causa interna. Geralmente tem. A gente atrai na maior parte das vezes as situações aí por afinidade, né? Então olha aqui, olha a sua inferioridade. Gostar de fofoca, né? Todo mundo reclama de alguns programas de TV que são violentos, mas tem muita gente que assiste, né? Então, se conectar com violência, gostar de discussões, de, como se diz por aí, deixar o circo pegar fogo, né? Então, poxa, veja onde está o teu ponto de fragilidade. Aonde está o teu ponto de afinidade com as coisas ainda não elevadas, com as coisas que ainda não são de Deus? São nelas que você tem que trabalhar. Então, lembra, o mal vai surgir em nós toda vez que nós vamos contra a lei de Deus. A lei de Deus não pede pra gente ser violento e nem pra gostar de violência, né? A lei de Deus não pede pra gente gostar da fofoca, da maledicência. A lei de Deus não pede para que a gente seja invejoso, nem para que a gente tenha ciúmes, para que a gente tenha vaidade, para que a gente tenha orgulho. Então, tudo
tudo isso vai contra as leis de Deus, vai contra o que Jesus veio nos ensinar, que é a lei do amor. Então nós criamos o mal em nós mesmos, então é a nossa tarefa retirá-lo de dentro de nós, através de uma modificação. E aí, por fim, fala aqui: recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então é isso, esse trecho, quando Jesus nos ensina: livrai-nos, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tá pedindo aí para que a gente busque no nosso esforço, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade, evitar cair, ter essa afinidade com tendências que a gente ainda tem dentro de nós e lutar muito para que a gente extirpe isso, para que a gente tire essa maldade, esse mal que ainda existe em nós. Volto a falar, a prece é um instrumento maravilhoso para nos auxiliar nisso. É através dele que a gente consegue estar mais conectado com Deus, abrir mais a nossa mente para a gente enxergar onde estão as nossas imperfeições. É onde a gente consegue ter inspiração através das boas leituras, mas a gente deve sempre ter um estudo contínuo. Então, a prece ajuda, é um instrumento, mas a gente tem outros, o estudo contínuo, por exemplo, fazer o evangelho, fazer um curso. Mas cara, eu já fiz curso básico, eu já fiz curso de evangelho, eu já fiz curso mediúnico, não importa, né? O caráter da doutrina, como já diz Kardec, é progressista, ou seja, acompanha a evolução. Então sempre vai ter coisa nova para aprender, para ajustar com o conhecimento espírita. E por isso, então, que a gente nunca pode parar de estudar. Nosso estudo deve ser contínuo. Então fica o convite, porque só estudando, analisando as situações à luz do Evangelho e do Consolador prometido de Jesus, que é a doutrina espírita, é que a gente vai conseguir ter conhecimento suficiente para trabalhar esses males, reconhecer os males dentro de nós e trabalhar contra eles, né, para que eles sejam extirpados mesmo, para que eles sejam retirados de dentro de nós, tá bom? Bom, essa era a nossa reflexão, nosso estudo de hoje, e nesse instante, então, nós vamos passar para a parte final do nosso Evangelho. Então, nesse instante, eu peço para que todos unam seus pensamentos e encham o coração do seu melhor sentimento, pois vamos vibrar, vamos pensar com todo o nosso amor, pedindo a Deus por aqueles que mais necessitam. Vibremos, Pai, pelo nosso planeta, por todas as regiões com sofrimentos intensos devidos a conflitos políticos, religiosos. Vamos pedindo, Senhor, por todos os locais onde a miséria ainda está presente, pela falta de comida, pela falta de condição digna de uma sobrevivência, por falta de médicos, de remédios. Vamos vibrando, Senhor, por todos os governantes ao redor do mundo, para que possam se unir em cooperação fraternal, em uma união pela elevação dos povos, pela fraternidade, pela união. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, vibrando pelos nossos governantes, pelo nosso povo, por todas as regiões. Vamos aproveitando e vibrando não só pelo Brasil, mas por todas as regiões no planeta afetadas, né, pelos problemas climáticos que temos passado, pelas adversidades provindas da natureza, com fortes chuvas, com fortes nevascas, com calores intensos, com terremotos, maremotos, enfim. Vamos pedindo, Senhor, por todas as pessoas que não têm um lar, por todas as pessoas que vivem em situação de rua, irmãos que estão perdidos por problemas psíquicos, irmãos que perderam tudo, financeiramente falando, irmãos que foram abandonados na velhice, na juventude. Vamos vibrando por aqueles que se encontram nas ruas perdidos nos vícios.
Vamos pedir, Senhor, por todas as organizações que buscam auxiliar esses irmãos, ainda mais nesse momento em que estamos quase nos aproximando do inverno, que as temperaturas caem aqui na região em que estamos, sudeste, sul, pedindo por todos aqueles que necessitam de um abrigo, de um cobertor, de um alimento quente. Vamos pedindo, Senhor, por todas as organizações que auxiliam esses irmãos. Vamos pedindo, Senhor, por todos os lares. E nesse instante, eu gostaria que cada um de vocês imaginasse Jesus entrando pela porta da frente da casa de vocês, com todo o seu magnetismo espiritual, deixando que a energia de Jesus invada o seu lar com muito amor. E Ele vai abençoando cada uma das pessoas que residem no seu lar. E se você mora sozinho, Jesus te abençoa da mesma forma. Vamos pedindo para que haja paz, para que haja harmonia, para que todos os irmãos desencarnados que porventura estejam no lar de vocês possam ser acolhidos e amparados. Vamos pedindo, Senhor, da mesma forma por todas as casas religiosas, sejam elas da religião que for, igrejas, templos, mesquitas, sinagogas, centros espíritas, aonde esteja a palavra de Deus, o caminho que leva até o Pai, que possa ser iluminado e amparado e as pessoas que buscam essas casas possam ser acolhidas. Aproveitamos a oportunidade para vibrar pela nossa casa, pela Coligação Espírita Progressista, na Rua Batuíra 297. Que a luz de Jesus possa continuar a iluminar os nossos trabalhos, os nossos voluntários, os nossos assistidos e todo o bairro da Vila das Mercês. Vamos pedindo ainda nesse instante pelos irmãos que não estão em boas condições físicas, passando por tratamentos, tendo que se preparar para cirurgias ou se recuperando no pós-cirúrgico. Vibramos, Senhor, por todas as instituições médicas, por todos os postos, por todas as UPAs, por todas as santas casas, por toda a equipe de profissionais da área da saúde. Pedimos ainda, Senhor, humildemente, por nós mesmos, como foi dito hoje, ainda tão imperfeitos, que possamos olhar para dentro de nós e reconhecer ainda as nossas quedas, as nossas falhas, para que possamos trabalhar nelas com muito afinco, com muito amor, com muito esforço, para cada dia mais estarmos mais perto de Ti, Pai, mais perto de Ti, Jesus. E assim, então, agradecidos que estamos pela reunião de hoje, pelo estudo feito, pelo amparo espiritual, pela fluidificação da água, daqueles que deixaram o copo com a água, vamos rogando, Pai, para que o Senhor nos proteja ao longo da nossa semana, para que Jesus sempre possa continuar a nos inspirar no bem, nas boas práticas, através do seu evangelho, e que possamos nos esforçar para caminharmos juntos, seguindo os passos de Jesus. Hoje e sempre, muito obrigada por toda a equipe que faz parte, a equipe espiritual que faz parte desse trabalho da nossa casa de divulgação do evangelho de Jesus, da doutrina espírita. Agradecemos o amparo, a sustentação, que possamos estar reunidos em uma nova oportunidade, em uma próxima quarta-feira, numa próxima 19 horas, como sempre fazemos aqui através desse veículo de internet que é o YouTube. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu quero agradecer a presença de todos que puderam estar conosco no último sábado, na nossa palestra, e na conversa com o presidente no último domingo. Informo que a gente vai ter uma nova palestra presencial na nossa casa no dia 20 de junho, com uma das nossas queridas palestrantes, a Marileia. Conto com a participação de vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus.